Olá, mais um encontro aqui do nosso programa semanal, sempre trazendo uma palavrinha, sempre trazendo algo para contribuir para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu gosto porque ao mesmo tempo que eu falo, eu também me escuto. E hoje eu tenho assim, a honra de trazer o meu grande amigo. Já é a terceira vez que ele vem aqui no nosso programa. Eu estou falando nada mais, nada menos que Augusto Rico. É o querido psicólogo, trabalha também com o método Silva, muito conhecido, né? Auto-hipnose para desbloquear a prosperidade, a riqueza, a abundância. E também ele é escritor de 3 livros best-seller. E hoje ele vai falar principalmente desse último livro dele, O Segredo da Montanha. Rico, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu programa. É uma delícia te receber aqui. Eu gosto sempre de participar desse programa. Primeiro porque ele tem um público especial, aí nós podemos ter um feedback na nossa mensagem. Porque não adiantaria nada nós falarmos algumas coisas, sermos alguém, se nós não podemos contribuir com o crescimento das pessoas. Essa parte, Miriam, eu fico muito feliz por ser seu colega na mesma comunidade, onde nós podemos falar sobre a nossa história, colocar num livro e divulgá-lo para as pessoas que conseguem entender o que elas têm de melhor dentro delas. O principal em tudo isso, e agora antes da gravação estava conversando ali, fazendo uns testes, que eu faço uma pesquisa, pedindo para a pessoa que leiam algumas linhas do meu livro e pela fisionomia, pela mudança de postura, a mudança de posicionamento, que hoje está na moda, né? Muito posicionamento. Eu vejo, e eu não precisaria, de maneira nenhuma, falar o que eu vou falar agora, porque você é minha amiga, nós participamos da mesma comunidade, nós tivemos os mesmos preconceitos a enfrentar, os mesmos desafios, nós escrevemos as coisas que saem do nosso coração. Sim. As coisas... E, principalmente, não a fala só, mas a escrita, nas entrelinhas, aquilo que as pessoas mais precisam no momento em que elas estão necessitadas de algumas coisas. Todos nós somos assim. Em algum momento, nós precisamos que alguém fale, inclusive aquilo que nós já sabemos. Porque, às vezes, a gente sabe, mas se a pessoa não falar, o que vai acontecer? Nós não vamos fazer. E, às vezes, a gente esquece. A gente sabe, conhece aquele assunto e muitas vezes no dia a dia das coisas que a gente faz, a gente esquece. E às vezes uma palavra traduz aquilo que a gente precisava ouvir, o que a gente estava sentindo, mas não sabia identificar como. E essa é a importância, né? Então, você trouxe aqui o seu último livro. Eu queria que você falasse um pouquinho, que sempre que você vem aqui, eu nunca te fiz essa pergunta, uma rápida trajetória tua, e depois eu quero que você fale como permanecer no topo da montanha, que é o título do seu livro. Gente, esse livro é sensacional. E esse livro você escreveu já tem algum tempo, né? Eu publiquei, ele saiu agora dia 23 de março. Sim, mas você já tinha escrito há muito tempo. Sim, a história dele começou em 1976. Olha que interessante. E aqui eu acabei fazendo uma parceria com a inteligência artificial para que ela colocasse a minha história na forma da minha licença poética e que me ajudasse, primeiramente, a divulgar o meu trabalho. Porque, como você falou aí no início, eu trabalhei com os americanos, usando o método Silva de controle mental, por várias décadas. E ajudei muita gente a destravar aquilo que não permitia que ela fosse próspera e abundante. Depois disto, eu parei e fui passear um pouco, né? Sim. Aproveitei aquilo que a gente sempre prega, uma melhor qualidade de vida. Nesta particularidade, eu escrevi um prefácio em 2001
E esse prefácio ficou esperando este livro aqui aparecer para ele entrar no prefácio. Mas da mesma maneira que eu falo sobre ele, eu falo sobre a minha caminhada e a sua caminhada. Porque o que acontece no mundo de hoje é que todos nós tivemos uma picada, depois um caminho, depois uma estrada, depois uma highway, né? Uma estrada bem asfaltada, com um belo carro. Uma rodovia. Uma rodovia, bem lembrado. Por quê? Porque nem sempre fomos assim. Nós começamos pequenininho. E quando você me pede para fazer uma jornada de quase 8,3, é muita coisa em pouco tempo. Mas eu gostaria de falar a você e compartilhar com que nós passamos. Eu digo nós porque eu acompanhei a sua vida também, até você chegar a ser uma palestrante internacional. Os preconceitos que tem, os desafios não gratuitos, mas desafios colocados para ver se a gente vence. Isso. Eu fiz isso com a inteligência artificial. Peguei uma história de 4 páginas, pedi a ela que fizesse um criativo, um anúncio para divulgar o meu trabalho que eu estava voltando. Só que antes de eu encerrar o meu pedido, eu apertei o botão errado. Que não foi errado? Né, então, aí eu coloco aqui, foi o acidente que mudou toda a trajetória da minha vida. Por quê? Olha. Porque era para fazer propaganda a respeito do que eu voltava a trabalhar agora com a metodologia para equilibrar físico, emocional, psíquico e espiritual. E ela simplesmente falou, isso é um texto maravilhoso, isso dá para escrever um livro, fazer um e-book, fazer um audiobook e tudo o que você quiser eu posso te ajudar a fazer. Essa história é maravilhosa. Eu falei, não sei se a história é maravilhosa, mas eu criei um personagem que sabe há 10 mil anos atrás do que aconteceu até hoje. E também 10 mil anos na frente, no futuro. Aí alguém fala, mas quem é esse personagem? Eu digo, por ser personagem, eu criei alguém com a imaginação de que tem conhecimento de 10 mil anos atrás e 10 mil anos para frente. Foi aí que surgiu, então, a comparação de uma montanha e as pessoas começaram a subir a montanha, mas quando elas desceram, elas descobriram que a montanha não era um lugar. A montanha era ela mesma. Que buscar um tesouro numa caverna escondida em algum lugar, em algum caminho dessa montanha, nessa subida, não é tão difícil quanto a montanha que você escalou para chegar até aqui. Então, meu caro ouvinte, se você teve na sua vida um caminho tranquilo, ninguém falou nada mal de você, ninguém disse que você não era capaz de resolver um negócio, você não teve desafios, você não vivenciou preconceitos, então, por favor, pode parar, muda o botão, porque não é o nosso público. O nosso público são pessoas comuns que vivenciaram, venceram os desafios, criaram algo novo, colocam para as pessoas não só aquela palavrinha que diz assim, você já sabe disso? Mas quantas vezes você gostaria de que alguém fizesse o que eu vou fazer com a Miriam agora? Muito bom, viu, Miriam? Você foi excelente na palestra, maravilhosa, gostei porque eu assisti via canal. Ai, do YouTube. Do YouTube. Foi transmitido ao vivo. Então, você imagina só, com todo mundo falando, falta isso, faltou aquilo, você precisava de mais isso, mais aquilo. Aí chegou o Rico e diz assim, brilhante a sua apresentação. Por quê? Você venceu tudo isso e ainda chegou lá com um sorriso. O pessoal aplaudiu, o pessoal gostou, mas não foi à toa. Você passou por desafios. Sim. Quantos você veja. Então nós estamos aqui para dizer às pessoas que não estamos aqui para falar assim, ó, pega a estrada, pega o teu carro, você vai ganhar milhões fazendo isso que eu estou te falando. Não, esse não é o momento de 93% da população brasileira. Como não foi o meu momento antes de que eu apertasse um botão errado, que foi um acidente e que se tornou
em um livro. Então, quando alguma coisa não der certo na tua vida, você não se preocupe, porque o certo é aquela regrinha que você colocou que, na verdade, não tinha nada a ver. O certo seria você aprender, como eu aprendi com a Iá, dizendo a ela o seguinte: minha querida, aceito todas as suas sugestões, porque esta não era a minha ideia. Então, o importante aqui desta fala é que você pense da seguinte maneira: o que acontece comigo, com a Miriam ou com você, não importa. O que importa é como nós três assimilamos e utilizamos o acontecimento desde o princípio até o final. Agora, se você tem uma fé, se você pensa em algo transcendental, por que não deixar algo escrito? Por que não fazer algo que os seus ancestrais vão agradecer, não só com palmas, mas vão receber um legado que vai permanecer por mais de 10 mil anos? Isso aí também percebo, Augusto, que às vezes as pessoas falam assim: eu tenho vontade de escrever um livro, mas eu não sei por onde começar. Eu digo para você, comece, olha, reserva 30 minutos por dia, ou 15 minutos para você que vai começar, escreva o que vem na sua cabeça. E você deixa fluir. Eu escrevi abobrinha. Deixa, não leia. Só escreva. No dia seguinte, faça a mesma coisa. Quando você sentir que acabou, aí você vai reler. Porque se você começar a ler antes de terminar, você vai colocar defeito, você vai achar erros de português, deixa para fazer a correção no final. Então, o que acontece? O que ele fala do livro? Ele começou a escrever. Foi em 1900 e... O primeiro foi em 1976. 76. Veja bem, só em 2026 que ele foi lançar o livro. Não interessa, porque aquele escrito que você deixou, quem é na vida que fala assim que não tem vontade de escrever um livro? Porque eu sempre gostei muito de leitura. E eu sempre tive vontade, mas eu tinha exatamente esta mentalidade. O que eu vou escrever? Da minha vida? Sim, seja vulnerável. Mesmo que você não queira publicar um livro, se você está passando por uma situação que você às vezes não tem como pedir ajuda ou não tem coragem, comece a escrever. Porque a escrita, ela é terapêutica. A importância de você escrever. Então, ele falando isso, eu lembro da minha dificuldade, que eu também tive dificuldade para começar a escrever meu livro. E eu comecei, eu terminei, fui best-seller. Gente, e esse final de semana eu fui para um palco fazer palestra. Então, a escrita, ela abre muitos caminhos. Mesmo que você não publique o seu livro, mas escreva o que você está sentindo, porque ele é muito terapêutico. E a vantagem de tudo isso é você aprender a se expressar. É muito bom fazer terapia, eu recomendo, é uma ajuda muito grande, mas comece escrevendo. Esse relato do Augusto aqui, que ele começou em 1976 a escrever esse livro, e que em 2026 ele lança o livro. Esse livro é maravilhoso, eu já li, é comovente. Ele usou IA como uma secretária, mas a obra original é dele. E você também pode fazer isto. Não entra direto na IA, não. Deixa você escrever primeiro. Você me fez lembrar uma coisa, que quando eu pedi para a IA fazer uma propaganda para mim, eu estava naqueles 4 estágios que todos nós aqui no Brasil estamos, que é aquecer, depois é fazer um prompt para ela, pedir para ela fazer alguma coisa pela gente e depois ser a gente mesmo para fazer. Só que neste caso não era para trabalhar com a IA. A IA iria fazer uma campanha publicitária para dizer que o Rico estava de volta, trabalhando com imersão, com auto-hipnose, para que as pessoas desenvolvessem aquilo que elas têm de melhor dentro delas.
Que todo mundo tem. Todo mundo tem. Nós nascemos já preparados para usar a criatividade, para usar as habilidades mentais, para entrar dentro ou ultrapassar o portal do subconsciente e chegar ao templo da sabedoria, da riqueza e da abundância. Que tudo isso está dentro de nós, né? Deus já fez o ser humano desta maneira. O que acontece é que no ambiente as pessoas se fecham nisso. Então, o meu propósito era que a IA fizesse a propaganda dizendo que eu voltaria com o propósito de ajudar as pessoas a destravarem tudo que estava amarrando lá dentro. E quando falo amarrando, eu me lembro das amarras, das âncoras negativas do passado. O nosso cérebro tem muito disso. E o que a gente faz? Pega a tesoura e corta as amarras. Mas como é que faz isso em termos de auto-hipnose? Entramos no nível alfa, ensinamos as pessoas a fazerem tudo isso. E aí você veja que tem até uma escola terapêutica, vamos dizer assim, uma teoria da Gestalt, que quanto mais você escreve, e o terapeuta é uma pessoa formada, é uma pessoa que tem ambiente, que trabalhou, que pesquisou, ele vai fazer isto muito melhor. Então, quando a pessoa começa a apresentar objeção para escrever um livro, e ela vem dizendo, eu não sei e tudo mais, mas eu faço uma pergunta muito simples. Quando 3, 4 pessoas estão reunidas e começam a conversar, sempre tem uma que é excelente para contar a fofoca das outras, para falar sobre a vida das outras. Então, se você fala sobre a vida das outras, falar sobre a sua vida é muito maneiro, como diz o pessoal do Rio de Janeiro. Então, o que você pode fazer? Começar anotando as histórias que você conta para os outros. Você vê também cômicos, vamos dizer assim, artistas. Porque todos nós somos artistas na própria vida. Mas o cômico, ele que vai fazer? Ele contou uma piada. Outro contou outra piada. E se diverte, e diverte o público. Quando ele escreve as piadas e transforma num livro, muita gente adquire e sai replicando a piada dele. Então, o que acontece hoje? Você faz um livro, muita gente pega uma frase espetacular que você falou, com profundidade, e passa a replicar. Aí alguém diz, mas isso é direito autoral, não é meu. O mundo já tem tudo criado, não precisa criar nada. O que a gente faz é transformar. Tem o papel, tem a capa, tem o livro. A gente transforma tudo isso em algo de boa leitura e que as pessoas possam nos acompanhar. A minha recomendação não é só para o ponto de vista de que a pessoa, ao escrever, ela melhora. Mas ao escrever, ela está abrindo um leque muito grande de atividades para outras pessoas que vão ler uma frase que para ela é uma metáfora que vai colocá-la numa frequência muito acima. Quando eu falo em frequência, eu me lembro sempre que no século passado a gente falava em frequência, estava na rádio dizendo, se girar o botão nessa frequência eu pego a Rádio Mundial. Se eu não ligar eu não vou ouvir nada, mas se eu entrar nesta frequência, eu vou seguir este caminho. Hoje, tudo isso que eu expliquei, 2 pessoas, uma conversando com a outra, vejo 2 garotos, 2 meninas falando assim, que tal se a gente entrar na mesma vibe? Pronto, estamos na mesma vibe. Se você escreveu alguma coisa, você deu uma palestra espetacular, por que a pessoa vai falar do bico do seu sapato? Ou do cachecol, que poderia estar um pouquinho mais para lá ou mais para cá? Estes são críticos de arte, são críticos do que você fez, são pessoas, com perdão dos bons, que têm um bom propósito, são pessoas preconceituosas. Elas estão ali não para falar daquilo que está bom, elas só veem o que precisa ser consertado. Né? Então, aquilo precisa ser consertado. Mas, na verdade, ela precisa falar do que vai ser melhorado, mas está falando do que falta, do que está errado, porque tem dentro da visão dela uma mensagem de uma regra que passa a ser lei,
e aí passa a executar. Mas o que eu pergunto? É melhor você focar no conteúdo, focar nos ensinamentos, aproveitar tudo isto, seguindo a sua caminhada, ajudando as outras pessoas, tendo seus seguidores. Quando eu falo em seguidores, sabe o que eu lembro? Da mídia social. Né? As redes sociais hoje são uma maravilha, porque a pessoa pode colocar lá o que ela quiser. Até uma porcaria que não ajude ninguém. Mas tem alguém que olhou lá e falou assim, poxa, eu não vou fazer mais isso, porque eu não gostei disso que ela fez. Pronto, já ensinou, já aprendeu. Então o que eu coloco é sempre uma fórmula de você olhar com olhos de empreendedor. Olhos de pessoas que veem no futuro a possibilidade de você empreender, conquistar uma posição, ter poder, ter dinheiro, ter riqueza para poder ter uma melhor qualidade de vida. Se não for para ter uma melhor qualidade de vida, não escreva livro, não faça nada, não trabalhe, fique em casa deitado e comendo bolachinha, assistindo televisão, que você não vai ter problema nenhum. Tá? Pois é. Eu queria que você falasse um pouco, divulgasse o teu livro, onde é que a gente pode adquirir o seu livro. Eu agradeço muito. Você sabe aquilo que eu acabei de falar anteriormente? A gente sabe disso, mas não faz se não fala. Pois então, é. O que eu sei? Eu sei divulgar o livro, eu sei falar as coisas, sei tudo mais. Mas se não lembra, passa o programa e eu não vou dizer a você que esse livro foi lançado na Amazon, que é a maior plataforma de vendas do planeta, e que, graças à nossa comunidade, a Miriam também chegou a fazer a venda de best-seller. Por que foi o mais vendido? Primeiro, porque é de boa qualidade. Segundo, porque as pessoas precisam saber que ele existe. Então, você já sabe que se for lá na Amazon, você vai ver este e vai ver curiosidade e longevidade, porque aprender é o segredo de uma vida longa, saudável e feliz. Se não for para ter uma vida longa, saudável e feliz, para que você vai ganhar dinheiro? Para ficar guardado embaixo do colchão? E esse livro também achei espetacular. Gente, a vivência, como ele disse no começo do programa, vai para 83. É isso aí. Mas, sabe? E é muito orgulho. Eu, por exemplo, vou para 72. Eu me sinto mais ou menos com 50 anos, porque assim, a minha vivacidade, a minha coragem, a minha expertise, eu tenho muito para aprender ainda, mas como eu era e como eu sou. Sim. Então, assim, eu enxergo a minha evolução e eu quero mais. E através da leitura ajuda muito. A gente tem insights. E esse livro eu recomendo, sabe? Ele é maravilhoso. Ele só na Amazon que encontra. Não, e tem mais. Ele foi feito por uma outra gravadora no interior, uma editora, e que também está colocando nas livrarias. Então, você pode, então qualquer pode livraria, você pode chegar lá. Se não chegou ainda, é porque ele foi lançado há pouco. Mas você pode pedir O Segredo da Família, da Montanha, de Augusto Rico. E é fácil guardar o rico, né? É o rico. Se esquecer, fala, é o rico. Então, quando eu falo rico, eu imagino assim, desde menino, eu poderia fazer aqui uma digressão, mas já coloquei no livro Curiosidade é Longevidade. Por quê? Porque todas as pessoas querem ser famosas, e mesmo querendo ser famosa, ela quer saber quem é o outro famoso. E muita gente diz que eu tenho muita sorte, porque eu estou no lugar certo, na hora certa. Eu estou aqui com a Miriam, nós estamos concorrendo para um caminho que vai nos levar ao futuro promissor. Só que nós não estamos concorrendo, como todo mundo fala, em concorrência desleal. Cada um tem a sua posição. E o que eu recomendo às pessoas é que elas vejam como elas são, a criatividade que ela tem. A Miriam falou da idade dela aqui. Quanto essa mulher tem de criatividade, de experiências.
Muito obrigada, Augusto. Foi um prazer imenso te receber aqui. Sempre são momentos maravilhosos que a gente bate papo aqui. Homens, mulheres, receba agora o meu carinhoso abraço e até o próximo E o meu programa. aplauso.